Estamos aqui com o programa Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo. Nós passamos esse mês de abril refletindo sobre o tema planejamento encarnatório, né? Falamos sobre o objetivo da encarnação, o planejamento da minha vida, a minha relação com a minha família, né? Por que minha família é a minha família? Por que eu sou quem sou? E agora nós estamos transitando para o próximo mês, onde falaremos do mundo. Porque eu entendo por que eu venho, para que eu venho, qual o objetivo, a proposta que está por trás disso. E aí eu cheguei. E agora? Né? Como entender essa relação minha com o mundo, né? Que mundo é esse? Que por vezes é tão criticado, por vezes me parece ser um lugar de perdição, por vezes me parece ser um lugar de satisfação dos meus desejos, realizações, prazeres, amar ou não amar esse mundo, né? Então a gente vai passar o próximo mês falando sobre isso. A gente fala da nossa relação, do objetivo desse mundo, do planeta Terra, que é essa morada do Pai, em que a gente vem viver nossa experiência material e vamos entendendo da dor, né? Por que eu sinto dores? Por que eu não consigo ser perfeito? Tudo isso a gente vai explorar nas próximas semanas. Mas hoje nós vamos refletir um pouco sobre o entendimento, né, e a relação da proposta da encarnação, que nós discutimos nas últimas semanas pelo planejamento encarnatório, e da proposta do mundo, que nós vamos discutir, então, nas próximas semanas, tá certo? Isso por quê? Porque quando a gente passa pelo entendimento do objetivo da encarnação, ok, então a gente entende que a encarnação vem me propor uma educação, né? Eu vivencio uma estrada com um processo educativo. E aí, então, a partir dessa estrada que eu vivencio a minha educação, meu desenvolvimento intelectual, meu desenvolvimento moral, é que eu alcanço a evolução para chegar ao meu destino, que é viver no amor. Viver o amor. É ser o amor em ação, né? Esse é o nosso destino. E Jesus veio e nos apresentou como é isso, como é ser o amor. E ele exemplificou, né? Ele discursou e demonstrou nas ações. Então esse é o nosso futuro. Mas como estávamos falando nas semanas anteriores sobre o planejamento encarnatório, nós entendemos então que a partir do objetivo de me desenvolver é arquitetado todo um contexto, todo um cenário para eu ser inserido e ter experiências com a matéria, ter experiências com outras personalidades, outros espíritos que estarão encarnados, e a partir dessas experiências com a matéria e com outras personalidades, eu vou então despertando a inteligência e o entendimento da lei da vida, a lei divina. Né? E aí nós falamos sobre a nossa relação com a família, porque a minha família é a minha família. Entendemos que não há o destino traçado, porque nós temos livre-arbítrio, então a partir do momento que eu tenho o direito de escolher, eu posso mudar o meu futuro, eu posso mudar o amanhã, né? Mas a espiritualidade arquiteta o contexto que eu vou ser inserido que vai me favorecer. E aí, quando a gente vai entendendo a relação com a família, a gente entende que Deus escolheu, então, pelos seus operários, né, pelos seus trabalhadores amadurecidos moralmente, escolheu, então, quais espíritos iriam nos receber na família. E por que esses espíritos? Porque a personalidade deles
irá provocar em mim emoções que vão me favorecer no meu processo educativo. Porque só diante dessas emoções que eu vou ter determinadas reflexões. E essas reflexões é que vão despertar o meu amadurecimento intelectual e moral, né? E aí nós falamos um pouquinho de quando, inclusive, a família se isenta das suas responsabilidades. Quando a família utiliza do livre-arbítrio para faltar com a gente. E aí eu expliquei que até isso tem um processo educativo. Mas lembremos que somos responsáveis por todas as nossas escolhas. Nós não podemos desassociar a providência divina ao me impor determinadas relações ou experiências do livre-arbítrio. Porque Deus coloca na nossa vida, na nossa experiência e na nossa trajetória as experiências que precisamos viver e as personalidades que vão nos ajudar de alguma forma a amadurecermos, já que essas personalidades vão provocar emoções em mim. E essas emoções é que vão me fazer buscar meu amadurecimento. Como eu lido com isso? Tal ação que eu estou fazendo não está gerando resultado. Não quero mais viver isso, não quero mais sentir isso, quero sentir isso de novo, gostei. Onde eu acertei, onde eu errei, né? Então essa relação emocional que a gente tem com as pessoas é que nos motiva no nosso desenvolvimento, né? A relação com as personalidades e com a matéria. Então, eu até cheguei a destacar que quando a espiritualidade vai escolher quem é a sua família, a espiritualidade conhece os espíritos, conhece as maturidades já adquiridas por eles e as imaturidades. Então eles conhecem as tendências comportamentais e eles sabem que a sua família poderá, pelo livre-arbítrio, escolher não cumprir com a tarefa. Mas mesmo assim, eles nos unem. Por quê? Porque se isso acontecer, também irá produzir em mim o desenvolvimento que eu preciso. Né? Eu preciso ter determinada experiência. Pode ser que essa experiência venha da minha relação com a família, ou pode ser que essa minha experiência venha com a minha relação no trabalho, na sociedade, né? Nos relacionamentos amorosos. Então, por isso que eu uso muito esse termo da arquitetura divina, porque são vários fatores que são considerados, né, pela espiritualidade para o sucesso do nosso crescimento. Então, não é que Deus nos coloque na missão de falhar uns com os outros, mas sabendo das nossas fragilidades, sabendo das nossas tendências comportamentais, Ele nos une para que a sua fragilidade provoque o meu amadurecimento, para que a minha fragilidade provoque o seu amadurecimento. E também as nossas fortalezas, as suas maturidades também vão me ensinar, as minhas maturidades também vão te ensinar. O que significa, então, que todos nós responderemos pelas nossas obras. Mas mais para frente, quando a gente entrar no terceiro mês, a gente vai falar de moralidade. E aí a gente entra nas leis morais. E uma delas é a lei de liberdade. Aí a gente vai explorar mais isso. O uso do livre-arbítrio, a providência divina, lei de ação e reação, né? Causa e efeito. Tudo isso a gente vai conversar. Mas o que é importante entendermos hoje é que, de uma maneira muito resumida, há um objetivo de vivenciarmos o processo encarnatório, que é o despertar da nossa inteligência, o desenvolvimento das nossas capacidades intelectuais e morais. Para isso, viemos ao mundo da matéria. E nós vamos explorar essa nossa relação com o mundo a partir da primeira semana do próximo mês, né? Primeira semana de maio.
Na próxima semana a gente já começa então a explorar o assunto sobre a nossa relação com o mundo. Então, interagindo com a matéria, que me é proporcionada por este mundo, interagindo com outras personalidades que possuem já virtudes, características, inteligências desenvolvidas, mas também possuem suas ignorâncias, né? Nós até falamos na semana passada sobre por que eu sou quem eu sou, né? Eu sou o resultado da minha história. A inteligência não desenvolvida não tem como eu ter, eu não desenvolvi, né? A criança de 2 anos não vai saber multiplicar, ela não passou ainda por esse processo de aprendizado, ela ainda nem está sabendo somar, né? Então, é um passo por vez. Eu sou o resultado da minha história. E aí, eu vou interagir com o que esse mundo vai me oferecer, compatível às minhas necessidades. A gente falou isso lá no planejamento encarnatório. Por isso as nossas vidas se distinguem tanto. A minha história não é igual à sua, a gente já nasce em condições diferentes, condições materiais, orgânicas, né? E das próprias relações familiares, e, enfim, leis, regras, culturas, tempos, né? Então, cada um com a sua história, cada um com a sua necessidade. Eu fui criado para ser perfeito, para ser bom, para amar. Mas eu só vou conseguir fazer isso integralmente e naturalmente quando eu desenvolver a minha inteligência intelectual e moral, quando eu alcançar a perfeição que nos foi exemplificada por Jesus. Para isso, eu vivencio ciclos de encarnação. Cada ciclo de encarnação, eu vivo contextos diferentes e me relaciono com pessoas diferentes. Ou volto a me relacionar com os mesmos espíritos que se relacionaram comigo na vida passada. Por que não? Se esse encontro, se essa integração de personalidades vai nos provocar crescimento, por que não? A verdade é que nenhum de nós vivemos o que não merecemos. Embora aqueles que façam escolhas que nos causam dor vão responder por essas escolhas. O que significa que quando eu escolho algo que gera prejuízo, eu vou responder por isso. Mas a gente também vai falar nisso quando a gente falar das leis morais, porque quando a gente entra na lei de causa e efeito, a gente também fala da lei de justiça, e aí a gente fala da lei de liberdade, aí consegue entender, então, a relação das minhas escolhas, da justiça divina e do resultado das minhas ações, ok? Mas antes de chegar lá, é importante que a gente então tenha assimilado o entendimento do planejamento da minha vinda e da minha relação com o mundo, que é o que nós vamos conversar nas próximas semanas, certo? Então, de uma maneira resumida, a encarnação é um processo que nos faz crescer. Para vivenciarmos esse processo de uma forma assertiva, nós não somos jogados à sorte. Há uma arquitetura divina. A espiritualidade maior que nos ama, planeja e utiliza dos recursos que esse mundo me oferece e das possibilidades de relações com outros espíritos para que eu consiga ter a minha inteligência provocada. Quando eu venho tendo contato com todo esse planejamento. A minha aparência física, a minha saúde, as minhas oportunidades, as faltas de oportunidades,
as pessoas que fazem parte da minha trajetória, né? Então eu venho e tenho todos esses instrumentos que a espiritualidade colocou à minha disposição para que eu cresça. E aí eu começo a entender a riqueza e a importância de todo o contexto que essa vida me inseriu. A proposta para esse entendimento é para que a gente comece a tentar exercitar uma mudança de conduta, onde, ao invés de eu me colocar no lugar de vítima, eu me colocar no lugar de aprendiz. Seria incoerente eu estar na escola e reclamar da professora me dar atividades, exercícios e matéria nova. Ora, você está na escola para isso. A professora vai fazer isso porque ela também está na escola para fazer isso. Então, comecemos a repensar na lente que a gente usa diante de tudo isso que Deus arquitetou para que vivenciemos. Quer atenção maior que essa, né? A espiritualidade se dedicou para que você cresça. Então, muito cuidado ao olhar para a sua vida e achar que ela é ruim. Ela te faz lutar, ela te gera cansaço, ela te gera frustração. Mas tudo isso são meios que a vida te utiliza, né? São meios que a vida utiliza para que você desabroche, para que você cresça. E se você for lembrar de como você era há 10 anos atrás, você vai lembrar de situações que você viveu, que foram extremamente perturbadoras para você. E que hoje, quando acontecem de novo, você lida bem. Graças ao seu despertar, a sua evolução já concretizada até aqui. Então valorize a sua vida. Valorize a si. Respeite a sua história. E respeite todo esse contexto que Deus te colocou. Porque não importa o que esse contexto é comparado a outras vidas. O que importa é que o que você está vivendo lhe é necessário para o seu aprendizado. Quando você se coloca no lugar de vítima, o que você faz? Se encolhe e chora. Mas quando você se coloca no lugar de aprendiz, o que você faz? Você vai estudar. Você vai buscar recursos para entender o que está acontecendo, para encontrar a solução, para sair desse quadro. Porque essa é a proposta. É o despertar. É conhecer mais, saber mais, desenvolver novas habilidades. Então, coragem, força, honestidade com você mesmo, lembrando que Deus cuida de você a cada instante. E tudo que você está vivendo está sendo com o apoio daqueles irmãos do alto que te amam, no cuidado em serem fiéis ao seu processo educativo. Então, agradeça por isso e aproveita a oportunidade. A hora de você utilizar esses recursos que estão em sua volta é agora. E semana que vem a gente volta, então, a falar, mas começaremos a explorar mais o mundo, esse mundo da matéria que a gente vive. Até lá!